E foi no dia 17/6/2023 que eu voltei para Schengen, com o planejamento de ir a Ledonsch-Zorkena e retornar para então dormir no mais luxuoso hotel feito por mim mesma. O caminho foi chuvoso, mas eu estava aproveitando tudo. Estava na França, caminhando em lugares que nunca imaginei estar. Simplesmente estou em algum lugar da França. Ai, é muito massa, é muito legal. Passei por Contes-les-Bains, Zirk-les-Bains, Hautzirk, Sankt Margarete. Quando cheguei no destino programado, descobri que não tinha mais transporte público e foi ali que o desespero começou. Deu errado o negócio. Eu cheguei no meu destino, fui no ponto de ônibus, pesquisei para ver e não tem mais ônibus hoje. Não tem como eu voltar para Schengen. A única opção que eu vi agora é seguir em frente, tentar achar uma cidade maior e daí eu não sei mais o que fazer. Mas eu acredito que em cidade maior tem um meio de transporte melhor, não tô achando para chegar até Schengen, onde está o carro. Eu fui para diversas cidadezinhas vizinhas para tentar achar transporte público. Mas descobri que o único transporte público nessa região é no horário escolar. Foi então que decidi ir em direção à cidade grande, mais precisamente para Metz. Foi muito difícil. Estava cansada e já estava escurecendo. Foi então que recebi a ajuda de um anjo colocado no meu caminho. Gente, eu não estou mais na estrada. Eu estou em direção a Schengen, porque apareceu um anjo na minha vida. E ele tá me levando. Eu pedi para ele me levar na próxima cidade para tentar pegar o ônibus. Ele vai me levar até Schengen. Estava tão cansada que não pude nem aproveitar meu hotel luxuoso. Já no dia 18/6/2023, acordei sem saber se iria continuar a caminhada. A falta de transporte público na França mudou todos os meus planos. Pesquisei muito e depois de quase voltar para casa, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Essa frase é para mim hoje, gente. E o caminho seria de Ledonsch-Zorkena até Metz. Mas antes de chegar em Metz, passei por St. Hubert, Abencourt, Homboart-Boubange
e Vig. Foram ao todo 35 quilômetros. No dia 16/7/2023, o caminho foi longo, 32 quilômetros de Metz até Vandieres. Metz é uma cidade linda e histórica. O caminho lindo que me fez esquecer do sofrimento da última caminhada. Choveu durante boa parte do percurso. O Nordeste francês é lindo e a cada vilarejo pude entender melhor a cultura dos franceses. Passei pela cidade de Novrange, Novant-sur-Moselle, onde vi uma lavanderia pública datada no ano de 1846. O meu caminho foi, na maioria do tempo, ao lado do rio Mosela. Para quem tem interesse em conhecer uma França sem turistas, essas cidadezinhas e vilarejos são muito interessantes, vale a pena. A caminhada começou às 7h45 da manhã, no dia 17/7/2023, em Vandieres. O meu destino foi Liverdun. Novamente, 32 quilômetros por uma França que nunca imaginei. Esse trajeto começou muito bem. Poucas nuvens e um céu azul incrível me fizeram companhia durante o caminho. Caminho esse bem acentuado. A maior parte do trajeto foi subida. E o esforço durante a minha caminhada me deixou bem exausta. Mas, com a sensação de dever cumprido, consegui fazer a distância que tinha colocado como meta. E o sucesso de ter feito 64 quilômetros em 2 dias devo à busca de informações após o desastre do início da etapa França. E depois de uma longa pausa, férias em família e muito trabalho, voltei para o caminho de Santiago. A caminhada começou em Liverdun no dia 30/9/2023. Já cedinho, às 7h20. Uma manhã com neblina e um arzinho fresco me ajudou muito na caminhada.
A cidade de Villers-Saint-Étienne me deixou encantada, linda e com pessoas super simpáticas e dispostas a ajudar. O caminho foi de muita história. A Primeira Guerra Mundial e a Guerra dos 100 Anos aconteceram nessa região. Chegando em Toul, tive a sorte de presenciar um barco usando o canal do rio, onde ele pode descer o barco no sistema de degraus. A conclusão do caminho foi em Toul, na Catedral Saint-Étienne. Caminhei ao todo 25 quilômetros em 5 horas. No dia 1 de 10 de 2023, a caminhada começou às 6h20 da manhã. Ainda no escuro, cortei a cidade de Toul e segui em direção a Choloy-Menilot. Depois enfrentei uma subida de montanha que foi de colocar os músculos das pernas em prova. Eu já subi e ainda tem subida. Ai, ai. Espero que esse lugar seja maravilhoso lá em cima. Eu mal sabia que no final dessa subida teria uma reta. E essa reta faria com que eu completasse os meus 500 quilômetros nos caminhos Santiago de Compostela. Gente, é uma sensação tão boa de saber que nesse lugar eu completei os 500 quilômetros e os quilômetros que eu fiz só foram possíveis porque eu dei o primeiro passo. Esses 500 quilômetros foram de muito aprendizado. Passei medo e tive momentos que ficaram marcados para sempre. Me sinto muito mais forte e capaz desde então. Iniciar a caminhada mudou muito a minha maneira de ver a vida. Hoje sei que alguns sonhos só estão esperando o primeiro passo. Preciso agradecer ao Rogério que tem me apoiado. Na etapa França seria muito mais difícil sem a ajuda dele, me auxiliando com o transporte até os pontos de partida, assim como me buscando no término de cada caminhada. Obrigada. Obrigada também a vocês que estão assistindo meus vídeos. Eu preciso de vocês comigo nessa caminhada, porque são só os primeiros 500 quilômetros. Falta muito para chegar em Santiago.